Olá a todos, como é que vocês estão? Eu novamente aqui, Canal Luz, no fim do túnel. Hoje, 14 de agosto de 2024, é uma quarta-feira. O dia continua frio aí, céu limpo, com poucas nuvens. Está dizendo aqui 19 graus, mas eu acredito que está uns 15 ou 16 graus, né? Bom, de manhã chegou a estar 10 graus. Enfim, vamos nos acostumando aí com este clima sulino, né, temperado. O professor Ricardo de Costa Oliveira, ele deu uma entrevista recentemente num canal no YouTube, eu não recordo o nome, mas é uma entrevista muito impressionante. Então eu resolvi trazer aqui para o canal, em função de que um dos nossos seguidores pediu para eu mostrar como é que funciona a elite, a classe dominante brasileira, quem é que manda no Brasil. Não acredito que isso possa ser feito em apenas um vídeo, mas vou dar introdução ao assunto hoje. Veja, há mais de 30 anos as relações entre famílias e poder no Brasil é bastante estudada pela sociologia. Bom, a sociologia ela é entendida como uma ciência humana e que estuda os seres humanos enquanto seres sociais, né? Em suas várias divisões, suas várias classificações. O professor aí, Ricardo de Costa Oliveira, ele é um genealogista. Ele estuda genealogias, árvores genealógicas. Ele investiga aí a história das famílias, né? Sobretudo das famílias que dominam, né? Que fazem parte aí da classe dominante do poder, e especificamente do Brasil, né? Veja, geralmente nós sabemos quem é nosso pai e nossa mãe, né? Isso é normal saber. E também avós, né? Pois bem, mas não vai muito além disso, né? Veja, são 4 avós, depois já tem 8 bisavós, 16 trisavós, e por aí vai ficando muito mais complexo e numeroso conforme você vai indo para o passado, né? Uma boa pesquisa genealógica consegue recuar aí 10 até 20 gerações no passado, né? Lembrando que uma geração, geralmente, ela é pensada, em média, 20 anos é uma geração, né? E para você ir para o passado, pesquisar aí as suas origens, vai requerer informações, documentações. E agora nós temos aí também a genealogia genética, né? Além da sociologia genealógica, né, que estuda a árvore genealógica, as gerações, existe hoje também a genealogia genética. Aliás, eu fiz acho que 2 vídeos especificamente sobre genética no Brasil. Acho que vocês encontram aí na aba Ciências, né? Veja, esse tipo de estudo pode explicar melhor a sociedade, o passado, a história de um país, como é que o poder se constituiu, e também pode lançar luz aí sobre as bases da desigualdade social, né? Em função da dinâmica das famílias que estão no poder, que estão exercendo aí o poder econômico, os negócios do Estado, das empresas, da política, das indústrias, das instituições, né? Veja, uma família que esteja envolvida historicamente no poder, ela, ela pode rastrear aí o seu passado para mais de 20 gerações para trás, né? E mais, né? Muitas vezes uma família aí tradicional, como se diz, quatrocentona, né? Tem imagens, tem pinturas, tem retratos, tem gravuras. A história da família é anotada e narrada, inclusive por historiadores profissionais. E há casos que remontam a história de famílias poderosas e ultra ricas, super ricas até a Idade Média, né? Acredita-se que há famílias que podem remontar até mesmo a antiguidade, né? No Brasil, os Orleans de Bragança, né, a família imperial e real portuguesa, tem relações e tinha relações aí com as principais famílias monárquicas europeias, inclusive do Oriente, né? Veja, o atual rei Charles, que sucedeu sua mãe aí, a rainha Elizabeth II do Reino Unido, veja, a genealogia da família monárquica inglesa é toda documentada com mais de 1000 anos, né? Com riquezas aí históricas incomensuráveis, né? Agora você compara esse poder imenso, né, com uma pessoa de origens populares, né, a qual muitas vezes sequer conheceu o seu bisavô. Se você for às classes
mais desfavorecidas, né, as classes trabalhadoras, por exemplo, no Brasil. O Brasil foi uma grande sociedade escravagista, né? E ainda muito mais complicado, né? Você conhecer suas origens, né? Veja, na conceituação de uma classe social entra aí a origem étnica, a cor da pessoa, o capital social, né? Uma família de classe média alta no Brasil, né? E mesmo uma classe média média, vamos dizer assim, ou mesmo uma classe média até mesmo mais baixa, né? Costuma ter fotografias dos seus antepassados dentro do século XX, né? Ou senão ela tem algumas imagens, algumas informações, né? Ou ouviu falar de algum avô, de algum bisavô, né? Claro que isso depende de muitas considerações, né? Antigamente você tinha aí o fotógrafo da praça pública, né? O lambi-lambi, fotógrafo de praça, né? E às vezes você tinha aí uma foto mais antiga da família, né? Ou geralmente tem alguém na família, alguma tia, alguma prima que guarda essas relíquias, né? Às vezes você tem acesso a essas fotos mais antigas de família. Veja, a história social ou genealógica fotográfica de uma família está quase sempre relacionado a casamento, batizado, nascimento, né? Mas esse legado visual, né, de comunicação visual, depende muitíssimo da condição econômica, da classe social daquela família. A tendência geral no Brasil é que as classes populares perdem sua memória genealógica muito rapidamente, porque há uma grande mobilidade, há imigrações internas, deslocamentos, né? Isso quando não há inundações, né? Incêndios, perdas, mudanças, né? De modo que a memória das famílias depende muito da segurança, né? Da estabilidade profissional, social, do capital social, do status daquela família, né? Da posição, da influência que ela tem na sociedade, né? Daí que quanto mais rica ou tradicional for uma família, melhor ela vai estar documentada, né, sobre o seu passado, sobre a sua genealogia. A gente pode concluir que o indivíduo com menos recurso, vamos dizer, o mais pobre, não tem condições de conhecer sua própria história. Veja, e se você não conhece as suas origens, isso se reflete na maneira como você pensa, né, como você se relaciona na sociedade. Veja, por exemplo, o caso aí de muitas populações, de vastas populações, por exemplo, de afrodescendentes no Brasil, que sequer sabem de que lugar da África que ele foi trazido, que ele foi tirado, né, à força e foi enviado para o Brasil. Os seus nomes, sobrenomes, origens, não sobra nada, fica tudo perdido ou rompido, né? Agora, já quem tem uma origem europeia, mesmo de uma imigração mais recente, por exemplo, da imigração italiana, ou alemã, ou polonesa, né? Tem inclusive documentos de quando que ele entrou no Brasil, né? Por exemplo, eu tenho um irmão que foi investigar o passado da minha família, então ele verificou lá que lá no meados do século XIX, um italiano, ele foi investigar o nome do navio que ele veio e a certidão de nascimento dele e tudo mais, porque ele gosta desse tipo de estudo e foi a fundo até para ele requerer a cidadania italiana, né? Agora, se é da classe dominante, aí da classe tradicional, se está nos poderes políticos, financeiros, culturais, sociais, né, vem desde o período colonial, né? E muitas vezes suas genealogias estão muito bem escritas, documentadas em grandes coleções, né? Por exemplo, no Paraná existe a genealogia paranaense em 6 volumes, né? Inclui também aí uma parte da genealogia de São Paulo, uma vez que a genealogia paranaense é mais antiga do que a genealogia paulistana. Então tem muitos livros aí em bibliotecas, em arquivos, em cartórios, na Bahia, em Pernambuco, em praticamente todos os estados. E hoje em dia tem sites especializados, né? Bom, agora vamos entender melhor aí o que implica você ter uma genealogia. Vamos lá, você ter ascendentes, né? Veja, a existência de uma genealogia depende muito, então, da classe social, da origem étnica, do status da pessoa, da influência da sua família, né? Então, já dissemos, quanto mais excluído e pobre for o indivíduo, menos raízes ele terá, né? Menos memória familiar ele terá. Já o rico tem a família documentada, muito bem documentada, né? A inclusão que, inclusive, na genealogia da família existem itens de luxo, né, que a pessoa herda, é bastante comum no caso da elite, né? Por exemplo, tem retratos aí, pinturas pintadas aí por pintores importantes, né?
o registro da família é feito por redatores profissionais. Por exemplo, nas famílias monárquicas tradicionais europeias e também brasileiras, contratava-se escritor. Inclusive, ele trabalhava na própria corte da família para fazer a genealogia da família. Então, cada vez que se nascia, ele anotava cuidadosamente o dia, a hora, inclusive porque tinha astrólogo para calcular o mapa natal, né? Então você tinha aí fotos antigas, no caso do Brasil, por exemplo, você encontra em grandes fazendas, né, nos grandes latifúndios do Brasil, escadas maravilhosas dentro dessas casas grandes, e ao longo dessas escadas tem pinturas e mesmo fotos mais recentes de figuras muito pomposas, né? Ou então, muitas vezes, ele é pintado à frente de sua fazenda, com a fazenda ao fundo, né? Veja, a grande maioria dos ricos e dos super ricos no Brasil herdou suas terras, indústrias, bens, dinheiro, joias, propriedades, né? O self-made man, né? O indivíduo que se fez a si mesmo, né? Ou como se diz que veio do nada, realmente é uma exceção, né? Não chega a 10% dos super ricos, né? A riqueza no Brasil ela é herdada, é um fenômeno hereditário. Os nomes importantes continuam aí, nas ruas, avenidas, nas praças, nos logradouros, nas rodovias, nos túneis, né? O passado continua vivo no presente. E o capital dessas famílias é mantido e amplificado ao longo dos séculos, né? Isso torna mais complexo, lógico. Por exemplo, o IPTU, né, o Imposto Predial Territorial Urbano, muitas vezes ele tem o nome de uma gleba que é parte de um lote muito maior, que foi parte, por sua vez, de uma grande propriedade que foi sendo subdividida, né? Que, por sua vez, foi parte de uma capitania hereditária, né? Até chegar ao IPTU seu, da sua casa, né? Que foi dividindo, dividindo, dividindo. E assim, muitos imigrantes que enriqueceram, por exemplo, em São Paulo, no Paraná, tornaram-se donos de bairros inteiros, né? Por exemplo, os Matarazzo, né? Por exemplo, adquirindo muitas obras de arte, né? Joias que estão na família há mais de 200, 300 anos, armas, né? Como espadas, sabres, arcabuzes, lanças, né? É muito comum, porque uma parte da elite sempre se destinou à classe militar, né? Vamos falar um pouco disso, né? Aí o professor, do qual eu tirei esses dados e informações, ele trabalhou muitos anos em Curitiba. E ele disse que tinha um político lá muito conhecido, né? Firmemente estabelecido há várias gerações, né? E que ele estava lançando um sobrinho na política para deputado, né? A conversa se dava junto a outros parlamentares, jornalistas, assessores, empresários e tal. E daí um jornalista disse que se fosse no Nordeste, isso seria chamado de coronelismo. Ora, mas isso aí no Paraná é chamado de tradição, né? Conservadorismo, e todo mundo riu. E no fim, esse jornalista acabou indo trabalhar como assessor de imprensa para o tal sobrinho, né? Que já estava dentro de uma família de políticos, né? O núcleo duro, familiar e hereditário é quem manda no jogo, né, e dá as cartas, e sempre está nas melhores posições e cargos. Ele está na mesa diretora, né? Por exemplo, um deputado muito atuante, né, que ele citou lá, o deputado Alexandre Maranhão Cury, que é neto do poderoso e já falecido deputado Aníbal Cury, esse sim, uma figura emblemática, né? O apelido dele era o vice-rei do Paraná, né? Tamanho era seu poder e projeção. Ele era capaz de, na época dele, criar instituições estatais, ministérios, indicar diretores, presidentes, ministros, a partir de sua própria família, né? A Maria Vitória, um outro caso que ele citou, né, que é filha do deputado Ricardo Barros e da ex-governadora, a deputada Cida Borghetti, é uma jovem de grande atuação. A sua bancada vai mais à direita, né, política. Mas também à esquerda temos muitos deputados de famílias de políticos, né, muitos. Como, por exemplo, o deputado Requião, que é uma linhagem política com mais de 5 gerações de políticos, né? Então, na Assembleia Legislativa de todos os estados brasileiros, existem núcleos duros, vamos dizer assim, familiares e hereditários. Então, o nepotismo é a regra, não é a exceção, né? E não é que o nepotismo ele é praticado. Não, o nepotismo ali é natural, né? Existem maneiras de você ser nepotista sem que você esteja praticando o nepotismo. Eu vou falar sobre isso daí. É um fenômeno aí que abarca muitas e muitas gerações de políticos, já que é um negócio herdado de família, né? Por exemplo, eu conheci, inclusive, o Rafael Greca de Macedo, por exemplo, quando eu fui morar em Curitiba, eu conheci, né? Ele veio da poderosa família Macedo, né? Esse fenômeno de nichos familiares dominando instituições é exatamente igual no judiciário,
nos tribunais de contas, nos cartórios e por aí vai. Por exemplo, a família Camargo, ela é muito importante nos tribunais de contas no Paraná, né? São famílias que estão no poder dos tribunais de contas desde o século XVII. Os Guimarães, por exemplo, a família do poderoso Visconde de Nacar, chefe político, praticamente o dono de Paranaguá, né? Foi uma grande liderança escravagista, né? Algumas dessas famílias têm projeção nacional. Por exemplo, o Rocha Lures, o pai foi presidente da Federação das Indústrias, né? A grande propriedade urbana e rural pertencem a famílias e clãs tradicionais. Quem é novo na política, né, está entrando, né, na política, depende muito de um apoio significativo, né? Bom, já se disse, para você se eleger deputado, você precisa ter no mínimo 5 milhões, né? Mas acho que é pouco, né? Então você precisa de um apoio significativo aí de quem já está naquele meio privilegiado. Por exemplo, o governador Ratinho Júnior, né? Ele entra na política porque o pai dele é um grande empresário, é um dos homens mais ricos do Paraná. Ele tem mídia, tem programa de TV, é um nome que opera como uma família. Logo, é uma nova família que desponta num ramo hegemônico, né? Mas seguirá a mesma dinâmica, a mesma lógica de família política que já está aqui desde o período colonial. Veja outros casos aí, quando você fala da genealogia da elite brasileira. Por exemplo, sobre a política do pai que passa para o filho, né? Por exemplo, o Tancredo Neves, que passa, né, para o neto dele, né? O Covas, o ACM Neto, né? Bom, a questão da competência não é só questão de parentesco. Veja, há funções no aparato estatal que exigem concurso público, né? Isso é muito comum no judiciário, né? Então é comum você dizer aí entre juízes, né, a expressão a tradição jurídica da família tal, né? Como se o famoso notório saber exigido pelo STF fosse uma coisa sanguínea, né? Consanguínea. O notório saber você herda no sangue da tua família, né? Acontece nos tribunais estaduais, federais, no Ministério Público, em muitas áreas aí, ou se não todas, da administração pública. Veja, o concurso pode ser pensado como uma forma de escolher os melhores, né, independentemente de nepotismo, de influência familiar, né, consanguínea. A questão é que a família, naquele segmento, ela já tem uma relação visceral, profissional, sociológica, ela já tem um know-how natural com aquele cargo, com aquela função, com aquele poder, né? Todas as instituições brasileiras são profundamente atravessadas por redes de interesses familiares e formas de nepotismo. Na magistratura, no STF, no STJ, no TJ, em Brasília, são compostos por ministros que vêm quase sempre de famílias político-jurídicas, com raras exceções. As cortes superiores aí, os tribunais, têm a mesma lógica, e tribunais de justiça, da vara da família, né, em comerciais, em todos os estados. Veja, há quem diga que o Ministério Público, seja estadual, seja federal, é quase que um partido político de umas poucas famílias. Veja, por exemplo, a Lava Jato. Quase todos os operadores da Lava Jato eram integrantes de famílias político-jurídicas do Ministério Público. O próprio juiz Moro, aí, ele é casado com uma deputada federal que é prima distante aí do prefeito Rafael Greca de Macedo e também do Beto Richa, né, na grande genealogia dos Macedo, que é uma família poderosíssima, né? Boa parte dos desembargadores da região sul tem sobrenome Macedo. Nos tribunais de justiça, desembargadores com sobrenome Camargo no Ministério Público. No Ministério Público Federal é a mesma lógica. O Dallagnol, por exemplo, o pai dele tem relação com famílias poderosas do agronegócio no Mato Grosso. Boa parte da tradição rural brasileira está ligada aí ao núcleo histórico da classe dominante do agronegócio, desde o período colonial. As entidades de classe, por exemplo, na sociedade rural, quem está à frente é um Janene, primo do falecido deputado José Janene. A Confederação Nacional da Agricultura agrega produtores de várias gerações do agronegócio, grandes proprietários, né? Observada aí a genealogia rural, né? Você vê que é uma estrutura aí do latifúndio, da grande plantação, modelo de plantation, né? Da monocultura, de exportação, né? Isso aí vem desde a época colonial. As velhas famílias estabelecidas no poder, veja agora uma outra vertente aí da análise, ela deseja casar seus filhos e filhas com outras velhas famílias que estão bem estabelecidas.
Uma consequência disso é uma certa estagnação empresarial no Brasil, né? Pois mesmo o cara que é um novo rico, ele quer se casar com a velha aristocracia rural e política brasileira, né? Mantendo o caráter de classe dominante tradicional. Veja, isso está muito presente em toda a estrutura do agronegócio, que ele é extremamente estagnado neste ponto familiar, né? Por exemplo, a grande pecuária e a grande propriedade rural brasileira, né? Veja só um caso, ó, políticos bem-sucedidos quase sempre se tornam grandes proprietários rurais. Isso foi muito estudado pelos sociólogos, né? Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, que foi presidente 2 vezes, né? E que veio de uma família militar. Eu já fiz um vídeo sobre o avô dele, né? Que ele queria matar o Dom Pedro II, né? Já contei essa história aqui. Veja, o Fernando Henrique Cardoso ele foi professor universitário da USP, ele era professor de sociologia e depois ele entrou na política, enriqueceu e veio a se tornar um grande proprietário rural. Isso é muito comum no Brasil, né? Apesar que é uma elite, é uma pequena elite que consegue isso daí, né? A bancada da boiada, por exemplo, em Brasília, a bancada do boi, por exemplo, o deputado Pedro Lupion vem de uma família que enriqueceu lá na década de 30 e 40. O Moisés Lupion foi governador do Paraná, homem dinâmico e empreendedor. Amealhou imensa fortuna, obteve enormes latifúndios e casou-se com Hermínia Rolim, da genealogia da alta estirpe paranaense. Aqui a gente vê um caso de um imigrante europeu, né, que já na segunda geração se casa com uma mulher brasileira de estirpe, né, de longa genealogia no poder, desde a época lá do Império, aliás, desde o período colonial, que é antes do Império. Né. Isso vale para o agronegócio, para a pecuária, para a indústria, para empresas de serviços e tal. Toda grande cidade brasileira tem uma grande concentração de propriedades urbanas, uma grande quantidade de terras, de terrenos, e muitas vezes terrenos baldios, né, que estão há várias gerações com poucas famílias. Até mesmo São Paulo, que é o maior município do Brasil, tem essa concentração de terras, de lotes, às vezes quarteirões inteiros que pertencem à mesma família. Né? Olha, no Brasil, 80% dos senadores e deputados são membros de famílias políticas, né? Algumas há mais de 200 anos no poder. No Sul é tão comum quanto no Nordeste, né? Talvez até mais, né? Mas é a mesmíssima lógica, né? O Nordeste é o mesmo fenômeno aí, idêntico das oligarquias familiares. Não é só no Nordeste, é no Brasil inteiro. Agora, o empresariado, ele também tem a mesma lógica, o empresário, né? O financista, o banqueiro, né, tem a mesma lógica de concentração de poder familiar. Nas Forças Armadas é a mesma coisa, é a mesma dinâmica. Todos os ministros generais do governo Bolsonaro, por exemplo, eram de famílias político-militares. Há várias gerações nas Forças Armadas, é uma elite familiar. Agora, se você pegar o escalão mais baixo aí, né, o chão de fábrica, praças, soldados, cabos, até mesmo sargentos, quase sempre vem de segmentos humildes, né? É muito raro um afrodescendente aí, né, por exemplo, o Joaquim Barbosa, né, alcançar o generalato ou o STF, né? Se tomarmos alguns segmentos aí, por exemplo, o segmento das artes, da cultura, o mesmo universitário, da academia, daí já existe algum processo de renovação, né? Mas muita gente não sabe, mas metade da população brasileira, veja, ganha até um salário mínimo, metade. Então você pode dizer que 70% da população brasileira vive com até 2 salários mínimos. Então você pensa, 1% da população brasileira ganha R$ 25.000 por mês, 1%. Agora, se eu disser 0,1% da população brasileira ganha mais de R$ 100.000 por mês. Agora veja só, para você ter uma ideia, 0,01% da população brasileira, que são uns 20 mil brasileiros, ganha acima de R$ 2 milhões por mês. Agora veja, quem está lá no topo do sistema econômico e social dos bilionários brasileiros são quase todos eles herdeiros de famílias político-empresariais, todas elas ligadas ao capital financeiro industrial, a atividades empresariais nacionais e internacionais. Lembrando, pessoal, que a família empresarial, aí já são banqueiros, né? Precisa necessariamente ter fortes conexões com o poder estatal, com o poder político.
Isso ocorre em todos os grandes e médios bancos. Veja o caso do Paulo Guedes, por exemplo. Ele veio do mercado financeiro, privado. Ele tinha um banco pequeno. No final do seu ministério, ele veio a ser dono do maior banco de financiamento do Brasil, né? Então, isso é comum na história do Brasil. Não é o Paulo Guedes. Não, isso aconteceu várias vezes. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é neto de um dos principais ministros da época do regime militar, o Roberto Campos, né? Foi um dos grandes economistas, né? Aliás, o Delfim Neto morreu esses dias, né? Aliás, o Campos Neto aí, o Roberto Campos, o Campos, né, a família Campos, a genealogia Campos dos Campos remonta ao período colonial, né? Uma leve mudança nos juros aí da política econômica do governo significam bilhões a mais ou a menos para determinados segmentos aí, né, da própria elite, né? A concentração de renda extravagante que tem no Brasil não é simplesmente um problema político, né? É um problema empresarial também, né? Porque você tem problemas estruturais aí de saúde, de educação, de moradia, de transporte público, né? Veja um outro exemplo, a família Jacó Barata, né? Ele é um sefardita aí que começou como é um judeu sefardita. Eu já fiz um vídeo também sobre os judeus, né? Os sefarditas, né? Ele começou como motorista de ônibus, e ele criou um império, né? Sócio fundador do grupo Guanabara. Veja, hoje a família Jacobarata, a família Barata tem 6 mil ônibus e mais de 20 mil funcionários, né? Veja, então o poder, olha só, já terminando aqui, porque vou precisar fazer um segundo vídeo, né, sobre esse tema, porque eu acho um tema bastante importante, né, para se entender o Brasil, né? O poder não é simplesmente algo, né, que você recebe por herança ou sobrenome. Não, o poder também se perpetua na tua capacidade de fazer os seus filhos herdarem o seu poder, né? Frequentar as melhores escolas, terem muito melhores condições para estudar, escolher as profissões tradicionais da família, aprender com seus pais, com seus tios, com seus parentes, né? Por exemplo, no segmento da advocacia, né, dos grandes escritórios jurídicos, nos tribunais do país. Tome, por exemplo, a medicina. Se você analisar as sociedades médicas no topo da profissão em todos os estados do Brasil, você vai descobrir a constância de certos sobrenomes dos grandes médicos. O mesmo se dá na engenharia, na odontologia, né? Um sobrenome abre portas, atrai vantagens inúmeras. Não é simplesmente que filho de peixe, peixinho ou que o filho do rico estudou mais, ele se esforçou muito mais, ele já nasceu mais inteligente. Veja, um jovem rico que seja filho de um grande empresário, um filho de um senador, né? Veja, ele vai frequentar a melhor escola da sua cidade, do seu estado. Ele vai de Porsche para a escola, blindado, né? Ele tem tudo. Ele não precisa estudar pendurado aí no metrô, no trem, né? Ele não tem o problema de ter que ir comer em outro lugar, né? Ele pode comprar qualquer livro que ele desejar. O seu pai já tem o livro, né, em grandes coleções, numa farta biblioteca particular, né? O seu tio é sócio proprietário do cursinho, aí, do melhor cursinho da cidade. Ou muitas vezes o seu pai ele é o sócio proprietário da melhor escola que tem, né, da cidade. O Machado de Assis descreveu magistralmente essa situação social do Brasil. Veja, então, o Machado de Assis negro, e eu falei que você tem no campo das artes, no campo da cultura, no campo da academia, você tem uma renovação, né? Você tem uma certa ascensão social que é muito mais difícil na área política e empresarial, né? O Machado de Assis descreveu magistralmente essa situação social do Brasil, né? Por exemplo, o Brás Cubas, né, mostra aí a trajetória de um filho da elite brasileira, né? Numa passagem, ele obtém um título lá em Coimbra, né, em Portugal. Então, ele jamais precisou pegar uma fila na vida, né? Ele jamais precisou respeitar alguém, né? Ele nunca pensou em ser humilde, né? Nem pensa nisso. O conceito de meritocracia tem de ser analisado no contexto brasileiro com granossales, assim, com uma certa desconfiança, né? O que indica, o quem indica aí, né? O QI, né? O quem indica no Brasil quase sempre vai considerar relações familiares,
sobrenome, claro, a aparência, as relações sociais fortuitas, certas vantagens, né? Não é raro que alguém de origem modesta, mas extremamente esforçado, seja preterido ou não obtenha os primeiros lugares nos grandes concursos, né? E nos mais difíceis concursos públicos. Veja, para o filho da elite, é quase inconcebível que ele não esteja entre os primeiros lugares, pois toda a sua formação foi sempre ter um elemento assim nas grandes famílias. Ó. Um cara que se prepara para estar entre os primeiros lugares. Por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele sempre esteve entre os primeiros lugares aí, né, para ser juiz e tudo mais, né? E também existem, no entanto, né, no entanto, veja, também existem os pródigos e os perdulários nas famílias ricas, né? O playboy, né? Então não vamos ser ingênuos, né? Há toda uma grande corrupção, né? Protegida e amparada pela elite, pela grande mídia, pelas famílias exclusivíssimas, aí, hereditárias no Brasil. As grandes empresas de família aí possuem estações de rádio, TV, portais de internet, jornais locais e sempre vão proteger os seus filhos primeiro e os membros das famílias dominantes, né, com os quais eles têm relações, né? Houve mais de um caso de jovens ricaços aí atropelando até mesmo matando, né, transeuntes sob excesso de álcool, de velocidade, sem jamais sofrer qualquer tipo de punição. Né? Mas o meu irmão, ele morou no Alagoas, né? E ele foi jornalista, ele trabalhou nas rádios lá dos Collor, né? Que eles são donos de todas as rádios, de todos os negócios que tem no estado inteiro, né? Os Collor, né? Então, a meritocracia, ela não existe se a sociedade é exageradamente desigual, né? Quem passa em concurso público estudou em escolas da elite, ou tem tempo para estudar, ou tem condições para se dedicar, tem muito apoio psicológico, financeiro, moral, intelectual e tudo mais, né? Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui. Veja, o vídeo está com 32 minutos. Eu vou fazer um segundo vídeo sobre esse tema, que é um tema assim que eu acho importante e interessante. Então não vou entrar muito no tema da guerra lá do Oriente Médio hoje, nem do problema que está tendo aí do juiz aí, do carecão aí, do cabeça de ovo. Né, também não vou, parece que ele vai cair, bom, não sei, pode ser que ele entre aí para as milícias bolsonaristas, né? Os bolsonaristas vão adorar, né, se ele de repente começar a perseguir a esquerda, né, como ele viviam dizendo, né, que iam acabar com a esquerda, né, aí entrou esse Alexandre de Moraes no meio, melou todo o jogo, né, porque ele tem que jogar um contra o outro sempre, né, a elite sempre vai jogar a direita contra a esquerda e a esquerda contra a direita, porque esse é o jogo da elite. Mas ela não é afetada nem pela direita nem pela esquerda. É isso que as pessoas não entendem, né? As pessoas elas tomam lados, né, na política, mas na verdade a única coisa que importa é o poder, né? E o poder está acima de divisões aí meramente ideológicas. É muito importante entender esse aspecto, né? Com relação à guerra da Ucrânia, também não estamos em condições ainda de saber como é que vai ficar aquela invasão patrocinada por norte-americanos e ingleses, inclusive parece que tem lá alguns militares americanos lá levando chumbo, né? Alguns falam que os russos já dizimaram aqueles, outros falam que não, que eles estão invadindo a Rússia. Então vamos aguardar, né? E vamos em frente, pessoal. Muito obrigado aí por sua atenção. Verifique se você é seguidor do canal, né? Se você não é, já se torne seguidor do canal. Você vai gostar dos nossos vídeos, tá? Pessoal, então é isso. Vamos em frente aí, nossa mídia alternativa, mídia de livre expressão, livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Bom, então hoje esse foi o tema do nosso vídeo. As fontes das informações estão todas aí. Eu ainda estou trabalhando essa matéria, que ela é bastante extensa, e está lá no meu blog. Você encontra também uma descrição do vídeo. Também está lá o meu Pix, se você quiser ajudar o canal. E vamos em frente, pessoal. Obrigado aí a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.